O livro de Juízes faz parte do Antigo Testamento e é um livro da Bíblia hebraica que descreve um período tumultuado da história de Israel, quando a nação estava em transição entre a conquista da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, e a monarquia, sob Saul e depois Davi. O capítulo 1 de Juízes começa com a morte de Josué, que liderou os israelitas na conquista de Canaã. Após a morte de Josué, as tribos de Israel começam a buscar a posse das terras que lhes foram designadas por Deus por meio de sorteio na época de Josué. No entanto, o capítulo 1 descreve como muitas tribos não conseguiram expulsar completamente os cananeus e outros povos que habitavam a terra, em desobediência às instruções de Deus. Algumas tribos conseguiram tomar posse de suas terras, enquanto outras não conseguiram e permitiram que os povos locais permanecessem em suas terras, tornando-se uma fonte de influência e problemas futuros. Este capítulo também introduz personagens como Caleb, que é recompensado por sua fidelidade a Deus, e Otiniel, que se torna o primeiro juiz de Israel após a morte de Josué. O capítulo 1 de Juízes estabelece o cenário para os eventos subsequentes descritos no livro, que incluem períodos de apostasia, opressão estrangeira e a ascensão de juízes para libertar Israel. Ao longo do livro, você verá uma repetição do ciclo de pecado, opressão, clamor, libertação e paz, que caracteriza o período dos juízes em Israel. Este livro destaca a importância da fidelidade a Deus e os desafios que o povo de Israel enfrentou quando se afastou de suas instruções. O livro de Juízes descreve um período turbulento da história de Israel, que se estende por várias gerações. Aqui estão alguns pontos-chave e eventos significativos que ocorrem ao longo do livro. O ciclo de Juízes. O livro segue um padrão cíclico que se repete várias vezes. Esse ciclo inclui o pecado do povo de Israel, sua opressão por nações estrangeiras, seu clamor a Deus por ajuda, a nomeação de um juiz para liderar a libertação de Israel e, finalmente, um período de paz. No entanto, assim que o juiz morre, o ciclo recomeça. Os juízes foram líderes temporários levantados por Deus para livrar Israel da opressão estrangeira. Alguns dos juízes mais conhecidos incluem Gideão, Débora, Sansão e Samuel. Apostasia e idolatria. Um tema constante no livro é a tendência de Israel de se afastar de Deus, adorando ídolos e praticando a idolatria. Isso leva a punições divinas e à opressão de nações estrangeiras. Personagens notáveis. Além dos juízes, o livro apresenta outras figuras importantes, como Jefté, que faz um voto imprudente a Deus, e a profetisa Débora, que desempenha um papel crucial na libertação de Israel em um momento de crise. A opressão estrangeira. O livro de Juízes descreve as várias nações estrangeiras que oprimiram Israel ao longo de sua história, incluindo os cananeus, os moabitas e os filisteus. Sansão e Dalila. O famoso relato de Sansão e Dalila está incluído no livro de Juízes. Sansão, um juiz com grande força física, é traído por Dalila, o que leva à sua captura pelos filisteus. O papel de Deus. Apesar das repetidas infidelidades de Israel, Deus continua intervindo para libertar o povo e cumprir suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Juízes serve como um registro histórico e teológico dos desafios enfrentados pelo povo de Israel durante esse período. Também destaca a necessidade de obediência a Deus e os resultados da desobediência. No final do livro, há uma sensação de desordem e falta de liderança, que culmina na transição para a monarquia, com a unção de Saul como o primeiro rei de Israel. Lembrando que o livro de Juízes faz parte do Antigo Testamento da Bíblia e é uma parte importante da narrativa da história de Israel e de sua relação com Deus. O capítulo 2 do livro de Juízes na Bíblia. Este capítulo é crucial para entender o contexto e a dinâmica do livro como um todo, pois fornece uma explicação do ciclo contínuo de apostasia e julgamento que ocorre ao longo do período dos juízes em Israel. O capítulo 2 de Juízes começa com o anjo do Senhor repreendendo os israelitas por não terem cumprido a ordem de Deus de expulsar completamente os povos cananeus da terra de Canaã. A advertência do anjo do Senhor. O capítulo começa com o anjo do Senhor repreendendo os israelitas por não obedecerem às instruções de Deus de desalojar as nações pagãs da terra prometida. Essas nações estrangeiras continuam a habitar entre os israelitas e se tornam um espinho em seus lados e uma tentação para a idolatria. A morte da geração de Josué. O capítulo também descreve a morte da geração que testemunhou as maravilhas de Deus durante a liderança de Josué.
Eles foram fiéis enquanto Josué e seus líderes estavam vivos, mas depois que essa geração morreu, a próxima geração se afastou de Deus e começou a adorar outros deuses. O ciclo de apostasia. O capítulo 2 estabelece o ciclo que se repetirá ao longo do livro e que foi mencionado anteriormente. O povo de Israel se afasta de Deus, adora ídolos, provoca a ira divina e é oprimido por nações estrangeiras como consequência. Misericórdia de Deus. Apesar da desobediência de Israel, Deus mostra sua misericórdia. Ele levanta juízes para livrar o povo da opressão estrangeira e restaurar a paz temporariamente. Isso demonstra o compromisso contínuo de Deus com seu povo, mesmo quando eles erram. Em resumo, o capítulo 2 do livro de Juízes estabelece o cenário para a narrativa subsequente, explicando por que Israel enfrentou dificuldades repetidas e opressão estrangeira. A apostasia do povo e sua infidelidade às instruções de Deus são os principais temas deste capítulo, e esses temas continuarão a ser explorados ao longo do livro à medida que novos juízes são levantados para liderar Israel em tempos de crise.